Todos bem-vindos ao nosso canal Sabedoria das Mandalas com a Ju. Eu sou a Ju. Agradeço a inscrição de todo mundo que está fazendo as inscrições, as curtidas também. Já peço para que você também deixe o seu joinha, também se inscreva no canal. Isso ajuda com que esse vídeo também vá passando para frente, né? Possa chegar em outras pessoas, pode ter alguma mensagem aqui que seja boa para outras pessoas também. Eu acho que para quem tá assistindo assim esse início, quem tá acompanhando a gente no início, gosta muito desse tarô. Porque eu boto todos na minha frente e fico sentindo, converso com eles, sim, eu converso com as minhas cartas. E eu pergunto assim, quem tá disposto, né? Quem tá disposto a trabalhar naquele dia, né? E eu sei que todos eles é porque tem alguma associação com essas imagens para o que as pessoas precisam ver. Então, não é que eu não tenho preferência em nenhum dos meus tarôs. Eu gosto de todos, adoro todos. Mas eu já entendi que existem pessoas que entendem melhor determinadas mensagens do que outras, né? Às vezes, para mim, tem algumas imagens que já são conhecidas, já são pacificadas, mas tem pessoas que ainda se assustam ou chamam mais atenção. Porque isso tem alguma conexão com o próprio inconsciente. Isso eu acho sensacional, né? Então, a gente não tá falando aqui nem de coisas místicas, né? Trouxeram um misticismo muito grande para as cartas, né, para os oráculos, do que tem a ver com vidência, tem a ver com uma série de situações. Então, não que não tenha essa possibilidade, tem, assim como qualquer outra coisa na vida. Você encontra, por exemplo, pessoas que têm essa sensibilidade no mundo inteiro, e não é nem, como é que eu vou dizer, exclusivo de determinadas religiões ou determinados centros. Pode acontecer com qualquer lugar, né? Quem nunca teve uma intuição, quem nunca teve algo que te levasse, né, a alguma outra experiência, ou que te, de repente, mudou o seu rumo de vida, e ok, né? Então, aqui eu procuro usar os oráculos o menos místico possível, né? Mas tirando o melhor proveito também de mensagens para quem tá aí, né, do outro lado assistindo. Que eu também não faço a menor ideia, né? Isso para mim é uma experiência completamente nova. Fazer essas leituras assim, às cegas, não é fácil não, gente, tá? Não é mesmo, né? Eu não gosto de tirar nenhuma... Eu não gosto de tirar cartas ao aleatório, imaginando situações... Não. Até pra mim também, se você perguntar se eu uso com frequência, eu só uso em momentos importantes da minha vida. E nunca pra decidir nada pra mim. Sempre pra me orientar naquilo que eu preciso. Principalmente aprender mais sobre mim. Até quando eu pego as cartas e tiro pra mim, eu observo todos os pontos negativos e positivos e presto atenção aonde aquilo se encontra no meu caminho, né? Enquanto aquilo tá funcionando pra mim. E é até estranho, porque às vezes eu mesmo assisto esses vídeos depois e vejo pra mim que ali também tem alguma mensagem. E isso eu acho sensacional, né? Mas vamos lá, vamos às nossas cartinhas. Vamos fazer aqui essa leiturinha também. Vamos ver o que nós temos aqui pra nós. Ok, embaralhado. Já tava antes, mas embaralhei mais um pouquinho. Vamos ver aqui. Nossa carta central. Ok. Vamos tirar. O Osho. Eu não falei da carta, não sei se eu falei da carta do Osho. Acho que não, né? Eu gosto muito da carta do Osho para conselho. Muito, muito mesmo. A do Osho fui eu que decidi mesmo. Opa! Vamos ver se é você. Já finalizamos. E vamos ver o que nós temos. Não, vamos tirar logo os cartinhos do Osho. Também.
Vamos lá. Quero 2 cartas de conselho aqui para essa leitura. E as 2 já estão aqui. Ok, vamos lá. Eu vou arrumando e vou abrindo. Centro. Que linda essa carta. 9 de copas. É. 7 de paus. Ô, louco! Essa carta também é linda. 2 de paus. Rainha de copas. 3 de paus. Eita, 8 de paus. Diabo. 9 de ouros. Bom, vamos lá. Desculpa, tive que pausar um pouquinho por causa do barulho lá de fora. Para quem se identificar aqui com essa história, tá? Com essa leitura, é alguém que está disposta agora a fazer uma correlação do seu aspecto emocional, aprendendo um pouquinho sobre as próprias emoções, tá? E procurar de alguma forma se centrar mais para que também haja um certo equilíbrio, né? Ou construir uma melhor estrutura emocional para si, né? Você olha aqui que ela tá com uma carinha de satisfação, né? E mais do que uma posição, eu ia falar posição de meditação, mas não é bem uma posição de meditação, mas é alguém que está buscando uma confiança em si, né? Sentar, se entregar, se render e procurar aprender um pouquinho mais sobre isso, né? Tem o gatinho aqui também, ó, né? Com caranguejo, geralmente caranguejo está associado a câncer. E câncer tem muito essa doação emocional, né? Então, pode ser aqui que quem se identificar com isso está mais propenso a prestar mais atenção no próprio aspecto emocional, tá? E isso é ótimo, tá? Só pelo 9 que tá aqui, também já me indica que vai ser um caminho que tende a prosperar bastante, tá? Vai ser um caminho que tende a dar bons resultados para você, se tiver paciência. É muito importante dizer. Quando você fala de água, elemento água, tem que ter paciência. Mas tem uma coisa até que eu vou falar aqui, que vai estar embutido também nos próximos mapas astrológicos, nas mandalas, né, na verdade, perdão, corrigindo. Que é exatamente a função, né, desse eixo emocional na nossa vida. Que às vezes a gente não consegue entender muito como é que esses pilares eles fazem essa diferença na nossa existência, tá? E no nosso aprendizado. E eu vou falar sobre isso nas próximas leituras. Provavelmente não na próxima série que eu vou fazer das mandalas, mas vai ser logo a outra, né, na sequência. Eu vou tentar antecipar um pouquinho mais essas mandalas porque elas são importantes. Para você entender como é que como é que faz essa importância do lado emocional na nossa vida, tá? Então, mas tirando essas mandalas, isso vai ser um complemento depois, né, futuro, para essa leitura aqui também. Mas aqui, a pessoa que se identificar aqui, ela já tem essa propensão a começar a observar mais o próprio aspecto emocional, que tem muito a ver com a forma que nós lidamos com as nossas dificuldades, tá? Como a gente lida com as nossas perdas, como que a gente lida com o nosso oculto, com os momentos de crise, com o nosso momento de solitude, o nosso momento de isolamento, né? O isolamento que eu falo é quando a gente se depara só conosco, a nossa existência, aquilo que a gente faz perante as outras coisas. Isso é um momento solitário da nossa vida, né? E necessariamente não tem a ver com a gente como casal, como parceiro, como profissional. Tem a ver com a nossa composição e estrutura pessoal, tá?
Como a gente lida com essas circunstâncias na nossa vida. Então, essa solitude tem a ver com essa estrutura. E aqui está falando sobre essa estrutura emocional que se pretende criar, né? Então, é muito provável que aqui, né, como sempre, né, tudo que mostra que você está no caminho certo é quando começa a vir um monte de coisa contra. Toda vez que começa a vir um monte de coisa contra, é porque você está começando a seguir um caminho de mudança, né? Existe uma coisa normal, que eu não sei se é uma estrutura da nossa mente em si, né? Ou dos nossos karmas, né? Que toda vez que a gente tenta fazer uma grande mudança na nossa vida, né? E pode ser que essa leitura esteja relacionada com a nossa leitura anterior, que fala de mudança. A gente começa a encontrar muitos obstáculos, tá? Mas muitas vezes esses obstáculos, ele pode ser algo da mente, que ele tenta vir para dizer assim, você quer mesmo fazer essa mudança? Você quer mesmo? Porque a nossa mente, ela tem muito essa estrutura, né? Aquilo que a gente tende a se sabotar, ela não coloca energia para que você faça. Você precisa vencer aos poucos, por isso que tem que ter a paciência aqui da mudança, né? Você tem que ir fazendo essas mudanças devagar, passinho de formiga e de tartaruga. Mas há essa necessidade de você vencer os próprios bloqueios da mente, né? Embora aqui tá falando de paus, pode ser que você precisa vencer os seus próprios impulsos, né? Seus impulsos vão voltar muito contra você. Seu ponto de resistência vai ser os impulsos, né? Aquilo que você vai reagir contra. As suas resistências, né? A gente pode falar aqui sobre as resistências. E é muito engraçada a quantidade de paus presente aqui, né? E de cartas rápidas. Como louco, por exemplo. Aqui no final é que alguma coisa começa a dar uma morosidade. Então, pode ser que você comece, por exemplo, a se deparar com essas estruturas que você tem em você. Primeiro, você vai começar a se deparar com a sua impulsividade, né? Depois, você pode até se deparar com a sua impaciência de você querer que as coisas sejam feitas com mais rapidez. Essa carta aqui também tem alguma associação com a espera, né? Quando você, de repente, você já vê os dois caminhos e você já experimentou um, já experimentou o outro, e agora você precisa seguir o seu caminho, mas você ainda precisa aguardar algumas coisas se aquietarem, se assentarem, e só que você fica com aquele comichãozinho, né? Que fica assim, mas o que vem, o que vem, o que vem, o que vem? Inclusive com associação aqui com essa carta também, né, do louco, vem muito dizendo essa coisa de querer romper logo, né? Essa imaturidade, essa vontade que as coisas se concretizem, que a coisa vá e não vai, né? Tem muito a ver com isso, com essa questão. Mas se a gente voltar isso aqui também para um outro lado, tá? Olhando um pouquinho aqui, na verdade são esses momentos onde você para e você se reestrutura, né? O 3, ele fala de você ter um planejamento e começar a se planejar para que as coisas prosperem, né? É você plantar a sementinha e aguardar o momento certo que ela vai começar a florescer. Quando vai ser, a gente não sabe. Então, enquanto isso, você, ao invés de você se jogar a sua impaciência ou a sua ansiedade, você faz aqui como ela, você acredita que as coisas vão seguir o seu rumo e que vai seguir para onde precisa, né? Geralmente, nas cartas mais comuns, o 3, é engraçado essa combinação aqui agora. Geralmente o 3, ele tem barcos, né? Como se a pessoa ficasse esperando. Essa carta não tem, mas essa aqui tem. O barquinho tá aqui, ó. Né? Então significa que já tá vindo aquilo que é pra você, né? Também essa associação aqui, essa carta mostra as águas, né? E as águas, ela tá mostrando sobre esse aspecto aqui, ó, de harmonização. Então, pode ser que quando você começa a querer desistir, é quando vai começar a aparecer as melhores formas de você se equilibrar e de você se integrar a esse eixo seu. O eixo da paciência, o eixo da resiliência e fugir dos maus karmas, né? Ou evitá-los, os maus karmas. Geralmente é o não lidar com as nossas emoções, ou saber lidar com as nossas perdas, é o que faz com que a gente comece a agir de forma mais desesperada, e isso começa a trazer pra gente os karmas
que não são os positivos, são os negativos. Então, é nesse ponto aqui importante que você precisa observar, para você não deixar que venha aqui, ó, o cansaço, tá? E vai vir mesmo. Às vezes você cansa de você mesmo, de você tentar se mudar, principalmente por pessoas que são muito impulsivas. Você tentar observar esses eixos e lidar com esses impulsos, você se deparar com seus erros e você querer se consertar, querer se acertar, isso dá uma certa tristeza, tá? Mas não desiste. Isso aqui também significa que você tá quase lá, é um passo, né? Se for pra você desistir, desiste de ser teimoso, né? E vai aprender com os seus erros, e a partir dos seus erros, novamente, você volta de novo e vê aquilo, como é que funciona, como é que não funciona, e o quanto, muitas vezes, você mesmo se magoa, por ser tão impulsivo, às vezes não esperar que as coisas se desenvolvam conforme deveriam, e você novamente se sente cansado, drenado, entendeu? É como se o seu aspecto... Isso aqui me mostra até um pouco da briga do elemento fogo com o elemento água, né? Um é muito impulsivo, o outro é muito passivo, né? Embora os dois tenham um movimento. Então eles é como se eles ficam se conflitando o tempo inteiro, né? De repente o fogo vai muito... Aí ou a água apaga o fogo, né? Tira a felicidade do fogo. Ou então o fogo, ele evapora a água. Então você às vezes é muito impulsivo ou não controla tantas emoções, ou depois as emoções esfriam muito o impulso, a vontade de realização. Então é importante aprender aí a equilibrar os dois, né? Como elementos, é engraçado que de todos os elementos, né? Os dois, o fogo é o elemento yin e yang, assim como a água também, né? É engraçado essa composição aqui. E aqui a gente tem muito fogo e muita água, né? Ou fogo e água e um pouco de terra. Muito movimento, muita movimentação, muito impulso, né? Porque aí depois você volta aqui de novo. Você aprender o que fazer. Você aprender como equilibrar. Aprender como dar essa vazão, né? Você vai passar a ter o mundo nas suas mãos. Mas e o que você vai realizar com isso, né? E você... aqui eu tô vendo muito, porque aqui ainda tem uma varinha, né? Com uma espiral. Eu ainda vejo fogo, né? Não preciso dizer que tem fogo aqui, tem muito fogo. 2 gatos. Mas me mostra que quanto mais interiorização, quanto mais conectado com você tiver, mais fácil você consegue ter, se equilibrar no seu mundo com você. Você vai ter o seu mundo nas suas mãos. Quanto mais você buscar ainda esse caminho de você se interiorizar. E prestar muita atenção aqui nas tentações, né? Do diabo. Acho engraçada essa carta, né? Que aparece um serzinho aqui, mesmo que tentando comprar, né? Comprar. Aqui, ó. Aqui, né? Tá um sorvetinho. Ele tá tentando aqui, né? E os 2 gatinhos aqui avisando, né? Sobre essas propostas. Então veja muitas vezes o quanto você mesmo tenta se comprar com algumas situações. Você sabota. Você se sabota se satisfazendo com coisas que necessariamente não era aquilo que você precisava. Pode ser um pouco aquela compensação, onde você se sente frustrado com você pelos seus impulsos, então os seus impulsos fazem com que você se dê alguns prazeres materiais e necessariamente aquilo te dá uma satisfação rápida, mas emocional depois ele não consegue suprir, né? A satisfação emocional, gente, quando você começa a colocar muito nas condições materiais, ela se torna muito rápida, né? Sendo que realmente a parte emocional, ela se torna muito rápida para qualquer coisa que você coloca na materialidade, tá? Então, materialidade até assim, eu só vou ser feliz se eu estiver com aquela pessoa. Mas você tá com aquela pessoa, se depara com a realidade dela e você pensa assim, não era bem aquilo, não é bem isso que eu queria. Ou quantas vezes você compra algumas coisas pelo impulso, depois você olha bem e fala assim, cara, não devia ter comprado, isso aqui não vai me servir. Essa parte emocional vem muito para mostrar a gente sobre essas situações, né?
O que que aquilo a gente compra que acha que vai dar uma satisfação emocional que necessariamente não dão depois, né? Traz mais apurrinhação, fica mais uma coisa que tá ali e você depois não usa, né? Ou aquilo para você pede a serventia. Então, prestar atenção nesses impulsos que fica aquela coisa muito escalonada. Só vou ser feliz quando tiver isso, eu só vou ficar satisfeita quando isso acontecer. E depois isso te traz uma frustração emocional muito grande, né? Pelaquilo que não era exatamente o que você pensava, aquilo que você imaginava. Então, esse equilíbrio aqui de você trazer para você, né? A sua interiorização, procurando entender esses impulsos ou raciocinar um pouco antes sobre eles, faz com que você melhore o seu aspecto, o seu relacionamento com o seu mundo, né? E evite você cair nessas armadilhas. Essas armadilhas que você pode criar para você mesmo, tá? Presta atenção naquilo que sua alma realmente, aquilo que a sua intuição realmente está falando. Cuide de você emocionalmente, tá? Muitas vezes os prazeres que você pode ter é exatamente como esse, ó. É você só sentar na beira de algum lugar onde você possa simplesmente dizer assim, eu sou eu e tá tudo bem. Tudo que eu preciso hoje é respirar. Sentir um pouco o vento no rosto, o sol, um barulho de água. E o meu castelo já parece pronto. A minha estrutura emocional já se refaz. Então, muitas vezes a gente pode associar isso a pequenas coisas, né? Procure fazer algumas ofertas de paz à sua própria emoção, né? Isso aqui também me fala muito sobre você ofertar, né? Ela está oferecendo. A rainha de copas, ela é muito generosa em termo emocional, muito. Ela é uma pessoa que se dedica muito aos outros. Ela cuida muito dos outros. Ela é intuitiva. Entende? Você vê que ela está até grávida, ou seja, ela é próspera. Ela tem uma ação mais lenta, mas ela é próspera. Você tem aqui gatos. Pode ser que alguma dedicação à família, né? Alguma dedicação a se doar um pouco aos outros te traga muito mais essa satisfação do que se você ficar só na sua impulsividade. Pode ser que você vai aprender muito se doando para outras pessoas, tá? Muito. Você vai aprender muito sobre a sua impulsividade se doando a outras pessoas, né? Doando um pouquinho do seu tempo, doando um pouquinho dos seus conhecimentos, se for o caso, ou você simplesmente ouvindo mais as pessoas, tá? Sem julgamento. Ouça as pessoas com as suas dificuldades. E aí que você começa a se entregar, né? Vê que o nosso cavaleiro aqui de ouro também é um cavaleiro lento. Para as pessoas que são muito agitadas, muito ansiosas, não tem nada pior que você dizer para ela, paciência. Respire, né? A pessoa quase te bate quando você fala isso. Mas é necessário, esse tempo é necessário para que você consiga receber coisas melhores para você. O cavaleiro de ouros, ele é o cavaleiro mais lento que tem, né? Ele se torna mais pesado, mas em compensação ele tem o melhor vislumbre do seu próprio caminho. Ele vê mais opções, ele vê mais formas de se fazer com perfeição aquilo que faz. Então lembre que tudo isso aqui pode estar associado a qualquer coisa que você faz na sua vida, tá? Seja de relacionamento, seja no trabalho. Toda essa esfera aqui, né? Toda essa espiral que a gente está fazendo, surgindo de dentro para fora, ela vem com esse intuito de fazer com que você faça as coisas melhores, mais bem feitas para você. E entregue também coisas com mais perfeição para as pessoas. Perfeição que eu falo, gente, não é aquilo que é um brinco. Mas perfeição é aquilo que é de uma forma equilibrada, tá? Onde você consegue estar com seus impulsos e a sua emoção, o seu fogo e as suas emoções, tudo de uma forma equilibrada, tá? E as pessoas sentem quando isso acontece, tá? Ela sabe que quando você está sendo generosa, as pessoas, elas geralmente, quando você vê pessoas que são realmente, honestamente generosas, e a honestidade, ela tem a ver com fogo, e a generosidade tem a ver com a água, é importante falar esse eixo aqui. Quando as pessoas sentem a sinceridade desses dois elementos, não há mentira que se sustente.
Não tem ninguém que olhe para uma pessoa que você sente a sinceridade e a honestidade, que você não consiga se abrir. Que você não consiga tirar dali uma verdade realmente genuína. E você tira aí duas essências de almas que não se competem, almas que não estão ali com receios uma da outra. Elas simplesmente se complementam e falam assim, cara, e esse é um dos momentos onde você tem as melhores experiências da sua vida, tá? É sensacional esse desfecho aqui, né? Quando você aprende a lidar com esses dois eixos. Vai levar um pouquinho de tempo, mas se você me perguntar, vai valer muito a pena. Muito a pena. Tá? Essa honestidade, essa sinceridade real, ela é uma estrutura realmente que dispensa qualquer outro tipo de experiência. Aí você foge até disso daqui. Quando você começar a experimentar essas conexões de almas realmente sinceras e honestas, você vai passar a dar muito mais valor a elas, tá? Porque por mais que o diabo esteja aqui materialmente, né, ou materialmente, mentalmente, emocionalmente, ele se engana muito porque ele se volta muito para a parte material, mas, corrigindo de novo, só para a parte material que ele te dá a coragem de você fazer a coisa certa, na hora de você vai se expressar. Então, quando você foge desses conceitos, e você traz essa energia audaciosa para você materializar aquilo que você quer, ela é fenomenal, tá? Para essa expressão, ok? É você ser audacioso, de você tentar equilibrar e você achar a sua sinceridade no seu impulso e a sinceridade na sua forma de sentir. E ai, ó que delícia! Falando da paciência, ela aqui, linda! Também grávida. Tem o ciclo da lua, que também fala o ciclo da fertilidade. 7 de ouros, que fala sobre você ter paciência para colher, né, aquilo que você plantou. E tem muito a ver com isso, com essa estrutura toda que a gente falou aqui, tá? Muito importante. Essa carta é linda. Linda, linda, linda. Então, tenha paciência com você, tá? Tenha paciência com a sua impulsividade. Tenha paciência com a sua forma de lidar com as coisas, tá? Tenha paciência. Se observa primeiro, tá? Pega um diáriozinho e só se observa. Hoje fiz isso, hoje fiz aquilo outro. Não me orgulho disso, não me orgulho daquilo. Isso aqui foi legal, isso foi positivo. Nem que você faça esse balanço ao longo do dia. Mas tenha essa paciência com você, tá? Entenda que você vai acordar cada dia com humor, cada dia com uma forma de querer se expressar. Um dia você não vai querer fazer muita coisa, outro dia você vai querer fazer demais. E ok, faz parte do nosso ciclo como seres humanos aqui na Terra, né? Influenciados pela Lua, né? A gente não é lunático de qualquer forma, a gente é lunático porque a Lua faz isso mesmo com a gente acorda cada dia com humor. Mulheres mais, homens menos, então, por favor, homens, prestem atenção em nós, que nós temos essa influência muito forte, tá? E não é porque a gente quer, é porque é algo que a gente precisa aprender a lidar com elas. Então, paciência, tá? Paciência. Paciência com nós mulheres, paciência com o nosso humor. E você, paciência com o seu também, né? Com as suas dificuldades e com as dos outros também. Que tudo, no momento certo, você vai colher aquilo que você precisa, né? E acima de tudo, compartilhe, tá? Não só compartilhe o vídeo que a gente fala pro tempo inteiro, né? Mas compartilhe as coisas boas que você tem, compartilhe bons momentos com as pessoas. Você vê que aqui é a Rainha de Ouros, né? A Rainha de Ouros, ela é generosa no sentido de você sempre ofertar, né? Ofertar boa comida, ofertar bons momentos, bons encontros. Faça da sua vida isso, bons encontros. Mas não só por aquilo que você, materialmente falando, não é só aquilo que você dá, por exemplo, sua oferta de comida, um lanche, um bolo, uma festa, não é isso. É ofertar bons momentos de fato, com todo um conjunto, né? Uma boa música, uma boa conversa, uma boa sinceridade, relações verdadeiras, tá? Compartilhe relações verdadeiras, primeiramente com você, tá? Primeiramente com você.
Então, observe as suas insatisfações com você mesmo, observe as coisas que não te agradam e não projete isso nos outros, tá? Não projete. Seu, tá? Vá compartilhar o melhor que você tem. Vá se conectar e respire. Ó, que lindo. Compartilhe a sua felicidade. Mas quando você tiver ela bem estruturada, compartilhe. Enquanto isso, paciência. Ok? Lindo, lindo, lindo. Eu gosto muito, muito, muito de fazer isso, tá? Eu espero que realmente tenha ajudado, tá? Se inscreva no canal, dá um like, dá uma curtida no nosso vídeo, para deixar que ele se expanda aí e também possa levar essa mensagem para mais alguém, ok? Fiquem todos muito bem, a gente se vê na próxima e gratidão.